Fala pessoal, tudo bem? Olá você que está assistindo esse vídeo, especialmente você que é aposentado e aposentada e ainda não tem uma revisão de aposentadoria ou pensa em entrar com uma revisão. Existem alguns documentos que são essenciais para qualquer advogado saber se você tem direito a aumentar ou não sua aposentadoria. E nesse vídeo eu quero te falar um pouquinho sobre a sua carta de concessão. Lembrando que a sua carta de concessão você pode baixar diretamente lá no portal do meu INSS. Em algum momento aqui desse perfil, eu fiz um vídeo onde eu te mostro como baixar não só a carta de concessão, como outros documentos. Mas segue aqui comigo para a gente entender a importância da sua carta de concessão e o que ela revela sobre a sua aposentadoria. Ó, pessoal, essa aqui é uma carta de concessão, claro que por respeito ao cliente eu ocultei o nome. E se nós fôssemos fazer uma analogia com um documento que todos nós temos, eu diria que a carta de concessão é a certidão de nascimento da sua aposentadoria, porque ela vai ter os registros iniciais do seu processo de aposentadoria, do deferimento dele e principalmente a base de cálculo. Então, não é exagero dizer que essa aqui é a certidão de nascimento da sua aposentadoria. Olha que interessante, aqui sempre vai existir o número de benefício e a data da concessão do benefício. Às vezes coincide do benefício ter sido concedido nos primeiros meses ou ainda no mesmo mês em que foi ingressado com o processo de aposentadoria, mas às vezes não. Isso influencia até no seu calendário de pagamento. Então aqui sempre haverá, lá em cima que a gente ocultou o número do benefício, o número você ganha um registro, assim como o seu registro de nascimento, assim como o seu CPF RG, você ganha um número de benefício e ele é só seu. Existe a agência onde você encaminhou o seu processo, então é como se fosse o cartório responsável, essa agência foi a responsável por cadastrar os seus dados e fazer todo o seu processo até a sua aposentadoria ser deferida. Aqui você tem a data do início do benefício, ou seja, a partir daqui você começou a receber de fato. Agora vamos entender mais alguns detalhes da carta de concessão. Na carta você vai ter todo o descritivo dos salários de contribuição que o INSS utilizou no seu cálculo para lhe apresentar a sua média, e ele também vai mostrar os salários descartados. Supostamente, os salários descartados são os piores salários, os menores salários de contribuição. Mas na prática a gente constata que nem sempre o INSS usou os melhores e maiores salários e nem sempre ele descartou de fato só os piores salários, mas segue aqui ainda nesse documento oficial. Da mesma maneira a gente continua rolando e agora a gente vai chegar na média aritmética, mas essa carta especificamente desse cliente, ela tinha atividades secundárias. Ela, por ter atividades secundárias, ela acaba tendo depois o apontamento dessas contribuições destacados aqui nessa parte de baixo. Detalhe, todas essas contribuições secundárias, elas não foram utilizadas pelo INSS, embora deveria. Porque lembrando, para você que trabalhou em 2 lugares ao mesmo tempo, recolhia sobre 2 lugares, infelizmente o INSS ele só considera a sua atividade principal e despreza isso. Mas felizmente temos nós advogados e toda a jurisprudência a seu favor que revisa isso, por isso que às vezes há aumentos bem expressivos da renda. E na parte final você vai entender a matemática, a fórmula de cálculo. Lembrando que o benefício, quando é uma aposentadoria por idade, não existe fator previdenciário. Aposentadorias por contribuições, sim. Aqui ele vai explicar quantos salários ele utilizou, 174 salários. Vai dividir pelo somatório desses salários que ele escolheu. Vai multiplicar, no caso da aposentadoria por contribuição, pelo fator previdenciário e chega na sua média, certo? No caso aqui, ó, coeficiente 1, ou 100%, né? Chega na sua média. Lembrando que muitas vezes ele utiliza 80% dos maiores salários, mas são salários selecionados pelo INSS. Então é na carta de concessão que a gente vai conseguir entender a forma de cálculo do INSS e quais são os salários que de fato ele utilizou. E com os outros documentos a gente vai conseguir confrontar outras contribuições de outros períodos que não foram contemplados aqui na carta de concessão. Mas sobre a carta era isso que eu queria te mostrar. Se você não tem a sua carta de concessão,
Basta você acessar o aplicativo do BNSS ou o portal do BNSS para você baixar. Sem você compreender o que o INSS fez e que contribuições ele considerou, é impossível você pensar numa revisão. Inclusive nas revisões do teto, por exemplo, é a carta de concessão que vai revelar se o benefício ficou limitado ao teto. Bom, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo.